E para a nossa meditação hoje, Thaisa, eu trouxe a bênção arônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, esse trecho é um daqueles trechos bíblicos que, quando nós lemos, nós fazemos assim como Thaisa fez agora há pouco. Estava lendo a bênção arônica, ela curvou a cabeça, né? E recebeu a bênção ali. Essa é uma atitude comum de todos nós. E eu queria fazer menção, Thais, citando a bênção arônica, que tudo quanto nós fazemos, tudo quanto nós, a maneira como nós procedemos, tudo está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um manual incompleto. A palavra de Deus ela é o manual, tá certo? Tudo que nós precisamos saber sobre a nossa vida está lá. Essa semana eu estava numa reunião de obreiros, Thaís estava presente também, e eu falei, irmãos, até para a gente ir ao banheiro, a Bíblia diz como a gente deve ir ao banheiro, né? A Bíblia, até isso, a Bíblia, ela acrescenta, não é? A nossa fé, acrescenta ao nosso cotidiano. E o próprio Deus, falando a Moisés, ele ensina Moisés a abençoar o seu povo. É interessante, Thaís, eu quero citar aqui o versículo 22, que ele diz assim, ó, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, aí o versículo 23 e 24 diz, falarão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, aí lá o versículo 27 diz assim, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E aqui está o segredo da bênção. O segredo da bênção é colocar o nome de Deus sobre a vida de outra pessoa. Já pensou coisa forte, né? Coisa maravilhosa, que a Bíblia diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Ou seja, o Senhor ele não dá uma parcialidade, ele dá uma certeza, não é? Eu vou abençoar. E hoje eu quero orientar os irmãos sobre essa questão de pôr o nome, né? Ou um nome sobre outra pessoa. Na hora da oração, Thaís, quando você estava orando por Mário Newton, eu abri a câmera, tirei a imagem, né, que eu sempre coloco sobrepondo a gente na hora da oração, e tirei a imagem para as pessoas verem a maneira como você estava orando pelo Mário. Não era uma coisa superficial. Thaís estava verdadeiramente com as mãos impostas sobre o Mário, ou seja, colocando o nome de Deus sobre a vida dele. E olha que coisa maravilhosa. Eu creio na bênção de Deus sobre a vida do Mário, porque Thaisa colocou ali presencialmente a mão e o nome de Deus sobre ele, e daqui eu estava orando também, não é? E colocando o nome de Deus sobre a vida do Mário. Assim nós fazemos todas as manhãs. Nós colocamos o nome de Deus sobre a vida das pessoas às quais nós apresentamos diante dele. Nós colocamos diante de Deus, sobre as pessoas o nome de Deus. Colocamos diante de Deus as causas que as pessoas trazem. E colocamos Deus sobre essas causas. E por isso nós fazemos, porque nós cremos que o Senhor abençoa quando assim nós fazemos. Quer ver uma coisa? Uma vez alguém perguntou, pastor, eu não entendo essa parte da bênção arônica. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aí depois diz, o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Mas por que Deus diz isso? É para que o nome dele seja posto sobre, né? Ou seja, em cima. Cada vez que o nome de Deus é colocado em cima de alguém, a bênção vem. Cada vez que o rosto do Senhor é colocado
acima das pessoas, a bênção de Deus vem, né? E eu quero dizer a vocês, essa manhã, cada um de vocês que trouxeram essa manhã um nome ou uma causa diante de Deus, né? Eu creio que vocês colocaram o nome de Deus sobre essa pessoa, sobre essa causa. E se você não colocou, nós colocamos em oração. Nós colocamos o nome de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da pessoa que você trouxe, sobre a causa que você trouxe. E eu creio na bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Thaisa. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Que o Senhor esteja sobre nossas vidas, em tudo. Irmãos, quando eu estava orando ali, eu realmente me vi dentro de um avião. E às vezes eu tenho essa sensação, mas hoje eu tive vontade de falar para os irmãos. Porque para quem está do lado de fora, até mesmo para quem está conosco dentro do avião, nós estamos parados. Mas o Senhor não está parado, Ele está agindo na sua causa. Você não está vendo a movimentação que está acontecendo em prol da sua vitória, mas receba em nome de Jesus. Quero falar rapidamente aqui sobre o paralítico de Cafarnaum, porque no capítulo 9 do livro de Mateus diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram o paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Existem pessoas ao nosso redor que têm fé. São como esses amigos, fizeram o maior esforço para levar o paralítico. E essas pessoas que têm fé, o Senhor diz o quê para elas? Tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Aleluia. Seus pecados estão perdoados. E para aqueles que estão só julgando, só dizendo: mas por que estão orando? O que está acontecendo? Para que isso tudo? São como os escribas. Jesus conhece também os seus pensamentos. Veja, uns Jesus conhece a fé, outros Jesus conhece os pensamentos, porque não tem fé para apresentar só pensamentos. E às vezes pensamentos que distorcem o ânimo e a alegria de quem está buscando. Mas para estes o Senhor questiona: por que vocês pensam mal assim? Que nós possamos nos aproximar de Deus não com pensamento. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que é isso mesmo que Deus vai fazer? Não. Se aproxime de Deus com fé e saia com ânimo. Se aproxime nesta manhã de Deus com seus pedidos e fé. O que é essa fé? Eu estava há pouco, antes de começar o culto matutino, conversando com o Mário Newton, que a fé é como alguém, uma criança. O pai passa pela criança e diz assim: vou trabalhar. Mais tarde eu trago uma surpresa para você. A criança passa o dia inteiro na expectativa da surpresa que vai chegar. E quando a surpresa chega, aleluia, pode ser que o pai tenha trazido só um bombom, mas a alegria da criança é tão grande porque ela passou o dia na expectativa para a surpresa chegar. Nesse dia ela brincou, mas lembrou que vinha uma surpresa. Ela almoçou, ela fez tudo, mas ela lembrou sempre que tinha uma surpresa. Quem está para receber uma bênção de Deus precisa estar na expectativa do presente que vai chegar. Você não sabe a hora que a sua bênção vai chegar, mas na hora que ela chegar, aleluia! Para muitos pode ser apenas um bombom, para você foi a surpresa que o Pai te prometeu. Então, neste dia, não chegue diante de Deus com pensamento, chegue com fé. Não pense: Senhor, será que vai dar certo? Será que o Senhor vai fazer? Não. Diga assim: Senhor, me aproximo de ti com fé. Então, me enche de ânimo, porque eu quero crer naquilo que eu não estou vendo. Aleluia. E a palavra que o pastor trouxe aí para nós, da bênção, a bênção arônica, irmãos, é emocionante ouvir. Eu baixei minha cabeça porque eu não sei os irmãos, mas eu sinto uma alegria muito grande no meu coração e sinto como se fosse assim, ó, sendo derramada sobre mim essa bênção. Isso é se aproximar de Deus com fé, é crendo que essa bênção não são apenas palavras proferidas por um homem simples, mas é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.